partir das obras da perimetral, que as pessoas chamam da via perimetral, né, que é uma via fechada, que tem poucos acessos por avenidas e que vai atravessar o tecido urbano de Foz do Iguaçu rumo ao Paraguai, compondo esse eixo logístico. Isso já é um grande problema ambiental do ponto de vista dos lugares que está passando, áreas de banhado, áreas de mata que eram áreas prioritárias de preservação da Mata Atlântica, áreas de banhado, isso tudo está sendo aterrado, isso tudo está sendo desmatado, né? Vou mostrar mais rapidamente aqui algumas bacias, acho que eu não vou me ater a isso, senão a gente não vai avançar muito, mas são as bacias urbanas de Foz do Iguaçu. Essa é a bacia do Rio Matias Almada, que vocês vão ter mais contato, que passa aqui no fundo do Ju. O Ju está aqui, ó. Aqui. Vocês estão aqui nesse ponto vermelho, tá? Nós estamos aqui. É uma grande bacia da área norte de Foz do Iguaçu, que ainda tem praticamente todos os seus trechos sem estar canalizados e sem estar retificados ou alterados. Não significa que não esteja poluído em algumas partes, ou talvez na metade dele. Essa é a bacia do Jupira, que a sua grande parte está ainda a céu aberto, outras áreas preservadas, com um pequeno bracinho que vem para cá, entrando para JK, que já está todo canalizado e invisível, e que ele é visível a cada fevereiro, março, quando a gente tem grandes chuvas, e que fica alagada, a parte que vocês vão ver aí nas reportagens, vocês vão vivenciar, os alagamentos da JK. Todo impermeabilizado, enfim, veja que a bacia que está invisível, né? Aqui é a bacia do... Esse aqui é o trajeto do córrego Monjolo, do rio Monjolo, que a sua maior parte está canalizada, impermeabilizada, tamponada e invisível à cidade. Quando ele está na parte mais visível, ele está também fechado dentro do batalhão, que é uma área central ainda preservada, onde tem o uso pelo batalhão militar, e um pedaço das suas nascentes que saem aqui e que vão até o Parque Monjolo, que é uma das nascentes do Monjolo. Aqui uma outra grande, acho que a maior bacia e mais impactante, assim, do ponto de vista da interferência com o tecido urbano, é a bacia do Rio Boici, que ele sai aqui perto do centro, né, lá na favela do cemitério, passa embaixo do supermercado Mufato, exatamente embaixo, e segue rumo a leste-norte aqui, né, do município. Ainda a sua maior parte aberto, não canalizado, não retificado, salvo essa pequena área no centro aqui, onde ele está tamponado, retificado e com construções sobre o seu leito. Aqui mostrando mais de perto um pouco os grandes rastros que os grandes vias de logística estão fazendo aqui em Foz do Iguaçu. Aqui é a quadruplicação da via de acesso ao Parque Nacional, enfim, um parque de superpreservação, quadruplica para você ir com mais carros, o mais uso de carros automotivos, né, para visitar o Parque Nacional preservado num turismo ecológico, ou seja, não sei se ele está coerente, né, com o contexto de turismo, muito menos com o contexto de aquecimento global agora. E aqui uma das ainda mais preservadas bacias, que é a bacia enfim, aqui para mostrar a bacia do Carimã, do rio Carimã, que ele está fortemente afetado por essas duplicações e grandes vias. Inclusive essa área, que era uma área prioritária de preservação, ela foi desmatada, essa outra área de preservação foi desmatada, e segue desmatamentos intensos para a implantação, desmatamentos e aterramentos de banhados para a implantação da perimetral. Deixa eu ver só aqui a oração. Aqui o córrego Tamanduá, que é um córrego que é um manancial para 30% de fornecimento de água em Foz do Iguaçu. Para quem está na área sul, eu e a André estamos bebendo água do rio Tamanduá. Quem está aqui está bebendo água do rio Itaipu, da represa Itaipu.
Aqui, né, para mostrar esse interesse transnacional aqui destas obras, né, que vão fazer grandes obras de infraestrutura para ligar o bioceano, os 2 oceanos, e os interesses são os mercados globais. Isso também tem uma implicação, na verdade tem uma motivação, não só desse eixo bioceânico, mas outros eixos bioceânicos na América Central, em especial, que é o interesse de tomar o lugar do Canal do Panamá, porque o Canal do Panamá ele está em declínio, ele está em crise e ele está muito caro. Também pelo aquecimento global, pela seca que afeta aquela região, porque o Canal do Panamá ele funciona a partir de água doce, né? Então, com a escassez da água doce e com o encarecimento, o Canal do Panamá está entrando em declínio e outras áreas de corredor bioceânico estão, na verdade, numa corrida para ver qual outro canal bioceânico vai tomar o lugar do Canal do Panamá. Mas quem está planejando isso em Foz do Iguaçu? Porque esse planejamento aqui a gente sabe que é do mercado internacional, das grandes commodities, e em Foz do Iguaçu? Quem planeja a cidade? Né? A cidade tem um plano diretor, mas ao mesmo tempo existem outros planos acontecendo, que existe, por exemplo, um master plan da macrometrópole trinacional, que a gente nunca viu, nem comeu, só ouve falar, mas em algumas situações ele é mostrado, que ele foi, na verdade, contratado pela Itaipu para fazer um plano de macrometrópole da região trinacional. Foi anunciado no Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, né, aqui em Foz do Iguaçu, e quem participa desse fórum, né, são empresas interessadas, né, ou associações de empresas, tanto da Argentina, do Paraguai como do Brasil, são setores institucionais, prefeitura com algumas representações e universidade com algumas representações. A sociedade civil apresentada aqui, normalmente ela é apresentada pela ACIF ou por outros órgãos com representações duvidosas, né, do que seria sociedade civil. E o que significa isso, olhando mais de perto? Significa, por exemplo, a transformação de paisagens que eram matas, ainda preservadas, em desmatamento. Essa aqui é a foto tirada do mesmo lugar, tá? Isso aqui foi tirado em 2022, essa foto aqui há 2 semanas atrás. Então, assim, esta é o padrão de alteração do uso do solo que está ocorrendo na região trinacional. E o que mais? Aqui eu queria mostrar também, cada pontinho amarelo desse é uma identificação de favelas ou de assentamentos irregulares, de características de favela na região trinacional, né? Aqui Paraguai, aqui Brasil e aqui Argentina. Acho que aqui não dá para ver muito bem, mas tudo que são pontinhos mais próximos do azul são assentamentos mais recentes, a partir de 1990, tá? Então a gente tem um incremento muito grande de favelas a partir da década de 90. 80, mas principalmente 90, 2000 e nos últimos momentos, sobretudo depois da pandemia, a gente também tem um incremento desse número de favelas, né? Vou pular isso aqui, que eu não vou falar disso, porque não vai dar tempo, mas para mostrar aqui sobre as cidades pensadas. 2 minutos para acabar? Não estou tentando. Tá. E aí eu queria mostrar aqui as principais características climáticas da região de Foz do Iguaçu, que eu acho que eu vou avançar aí mais uns 5 minutinhos, André, se me permite, porque a segunda parte é essa, né, para mostrar as características climáticas da região e o que isso significa do ponto de vista de cruzar os caminhos que estão tomando a urbanização com o aquecimento global. Nós temos as características climáticas de rio, mais ou menos ambientais climáticas. Eu não sou climatóloga, mas eu vou estudando o que outras pessoas vão produzindo, né? Rios de grandes cones, como o Paraná e o Iguaçu, numerosos pequenos rios de planície com foz para os grandes rios, grandes áreas úmidas de banhados, grande número de áreas úmidas,
Grande amplitude térmica, que vocês vão sentir daqui a pouco. Períodos de extrema umidade e períodos de extrema seca. Faz parte também, na verdade está no limite com a área do corredor dos tornados da América do Sul, sinto informá-los. Aqui são as frequências de tornados no mundo, onde a gente está aqui, ó, mais ou menos próximo do pontinho, entre o pontinho vermelho 1 e 2 aqui, tá? Aqui estamos fora do Iguaçu. Então, as tendências atuais da dinâmica urbana é a expansão das áreas urbanizadas no padrão convencional, que é a impermeabilização, pavimentação, desmatamento, aterramento de banhados, canalização, retificação, implantação de grandes infraestruturas de grandes impactos e o aumento demográfico por migração em especial. Especificidade da cidade de Foz do Iguaçu, que seria um spotland geopolítico, né, uma área de grande interesse geopolítico internacional, quer dizer, geopolítico, destino migratório internacional e nacional interiorano, reservatório hídrico superficial e subterrâneo, com grande capacidade ainda, né, o aquífero Guarani. Última maior reserva contínua da Mata Atlântica, que é o Parque Nacional Iguaçu. Tecido urbano ainda não consolidado, podemos ainda tomar caminhos diferentes caminhos para a consolidação dessa urbanização. E a maioria dos seus recursos hídricos ainda não estão canalizados. Então é uma cidade com muito potencial de ser uma cidade voltada para um modelo diferente do que a gente está acostumado, que gera enchentes, enfim, que gera grandes impactos. Os eventos climáticos extremos na região de Foz do Iguaçu são grandes precipitações, né, grandes quantidades de água em cada chuva, né, ventos intensos e pequenos tornados, secas e queimadas no período de seca. E aí eu vou entrar, nos 5 minutos agora que eu vou entrar, de prorrogação, é para falar um pouco sobre mudança climática global. Eu confesso que eu fiquei com muita ansiedade climática quando eu estava fazendo compilando esses dados, então se vocês também têm um pouco de ansiedade climática, vocês podem até pular, né, sair um pouquinho, daqui a pouco volta, sabe? Então, desde o Acordo de Paris, falar que vai ter esses gatilhos aqui, gente, é impossível não falar disso hoje, né? De acordo com no Acordo de Paris, só para contextualizar onde estamos, 60 maiores bancos privados do mundo financiaram os combustíveis fósseis na ordem de 4,6 trilhões de dólares em 2021, depois do Acordo de Paris. Tá? Então, para dizer como vamos a partir do Acordo de Paris. Então, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na Conferência do Clima, na COP28, que foi em dezembro do ano passado, ele disse: estamos vivendo um colapso climático em tempo real e o impacto é arrasador. Por que ele disse isso? Aí vou mostrar alguns gráficos, tá? Dizer que eu vou pular vou direto para os gráficos, né? Esse gráfico aqui mostra, a fonte é do Copérnicos, que é um instituto de pesquisa e observação do clima europeu, um instituto europeu do clima planetário. Tá? Então a gente está neste amarelinho aqui em cima. O Acordo de Paris, ele preconiza medidas para a gente conseguir ficar no aquecimento global de 1,5 graus Celsius a mais da nossa média global planetária, e este ano nós estamos aqui no amarelinho. Em 2023 nós passamos aqui, a partir de julho, passamos bastante também desta linha do 1,5 graus acima da média planetária. E a gente vê o histórico aqui que vem crescendo, né? Desde de 1850, quando começaram a contagem climática e da temperatura global. Aqui a gente está com a temperatura oceânica da superfície do oceano, onde a gente tem também aqui essa linha pretinha que é 2024, a temperatura do oceano muito acima da média dos anos anteriores, né? Então a gente está aqui com a principal superação da média, que seria em 2023, e 2024 foi muito maior. Nem começou já 2024, mas nem tá eu já estou falando como se 24 já tivesse terminado, né? A gente não está nem no meio ainda, 2024. Isso tudo são dados do Copérnicos, tá? Agora aqui,
O que leva a efeito, né? Quais são as concentrações observadas? Quais são os principais gases? Né? Os gases de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Eles atingiram níveis recordes em 2022, que foram a partir do último ano de dados sobre valores globais, né? Que foi 2022. Então a gente está com recorde também. 2022 é muito depois do Acordo de Paris também, tá? E eles estão, segundo dados específicos, de locais específicos, eles estão aumentando em 2023. Isso aqui é um dado de aumento da concentração de CO2, né, que é conhecida como curva de Krelin. O que significa o aumento de 1 grau na temperatura média da Terra? Aumento do nível do mar, degelo do Ártico, ondas de calor extremas e eventos climáticos extremos. O que significa o aumento de 2 graus na temperatura média da Terra? Então, o IPCC, ele fez alguns gráficos aqui. Calor extremo, você tem 14% da população global exposta a ondas de calor a 1,5 grau. A 2 graus, você tem 37% da população global exposta a ondas extremas de calor. E assim vai, né? Degelo no Ártico se aumenta 10 vezes o impacto, né? Se são 2 graus e não 1,5. Aumento do nível do mar 60 centímetros a mais, né? Do que se fosse 1,5 grau e assim vai. Extinção de vertebrados aumenta, extinção de plantas aumenta o dobro, extinção de inseto aumenta o triplo, e assim vai. Permafrost perde 38% a mais do que se fosse 1 grau. Produção agrícola perde 2 vezes 13% a mais, estou falando a mais do que seria a perda, não é a perda, é o incremento para 2 graus. Perdemos 29% a mais de resíduos de corais e 2 vezes pior o declínio da pesca. Tá? Então, também aqui, vou pular isso aqui e vou direto para... E na região da fronteira trinacional. Consideremos que 4 vetores caracterizam as mudanças climáticas, que seriam com a maior frequência da ocorrência, são mais intensos, duram mais tempo e são mais extensos territorialmente. Aqui eu trouxe alguns gráficos que eu vou mostrar muito rapidamente. Aqui foi feita a partir dos dados das hidrelétricas em Itaipu, que está mostrando um incremento de vazões médias anuais para os períodos e não uma seca, no geral, anual. E aqui a gente está mostrando a vazão dos recursos hídricos, né? Quando a gente mostra aqui os azuis, é um incremento de 10 a 30% de vazão dos recursos hídricos. 0 minutos. E aí, só para mostrar quais são as tendências atuais da dinâmica urbana cruzando com o aquecimento global, né? Rios de grandes cânions terão grandes cheias revertendo para seus contribuintes. São hipóteses dessas aqui, são hipóteses do cruzamento, tá? Que podem acontecer, podem não acontecer, mas segundo os estudos que a gente acessa, a probabilidade de acontecer são muito grandes. A partir de 1,5 de aquecimento global, tá? Acima da média global. Pequenos rios serão assoreados, diminuição da capacidade de vazão dos rios, aumento da velocidade e do volume de águas superficiais em situações de grandes chuvas, aumento das enchentes existentes e novas áreas de enchentes nas áreas urbanizadas, em especial aquelas que já foram banhadas e que estão em áreas planas ou fundos de vale. Aumento da ocorrência de queimadas e incêndio em áreas vegetadas nos tempos de seca. Nas regiões de banhados, a extinção de áreas úmidas e de banhados com perda de biodiversidade. Desmatamento e desarborização e alteração do uso do solo pela urbanização podem acarretar em maior incidência de ilhas de calor, mais temporais, né, que são tempestades com ventos, com mais intensidade, maior duração e com maior abrangência territorial. Como hipóteses consequenciais sociais, podemos pensar em maior vulnerabilidade de grupos sociais precarizados, insegurança e maiores perdas materiais como os temporais, maior insegurança alimentar,
maior demanda por sistema de saúde, epidemias tropicais e sanitárias com maior ocorrência. Então, e como é que a gente pode pensar isso aqui, né? A gente pode, hipóteses de caminhos para se pensar o que fazer, sendo universidade ou não, né? Frear a tendência atual da dinâmica urbana e trabalhar para a alteração do padrão de urbanização em tendência agora, né? Primar pela maior arborização em áreas verdes preservadas, preservar áreas úmidas e banhadas, ter política de moradia e de interesse social em áreas urbanas consolidadas, moradias como possibilidade de regeneração ambiental e não em oposição à preservação ambiental, alterando os padrões de ocupação, alteração do padrão de mobilidade urbana e retenção da dispersão urbana, cidade como produção de água limpa e de comida boa, e não um deserto alimentar como a gente tem hoje, cidade como lugar de biodiversidade e não como monoculturas, né? Cidade como lugar, valorização do associativismo, cooperativismo e comunidades, planejamento territorial popular, participativo e democratizante, que a gente não tem hoje. E podemos pensar em interações com outras frentes, como agroecologia, agricultura urbana e periurbana, com economias voltadas para o bem-estar e para a preservação, baseado na economia solidária ou outras economias transformadoras. E pensar no ecofeminismo como um caminho. Desenvolver um plano de adaptação para mudanças climáticas de forma urgente. E qual o papel da universidade nesse cenário? Aí é uma posição que eu venho preconizar, que é sair de seus muros, que já faz mais de um século que a América Latina vem tentando isso, atuar socialmente, ocupar coletivos, movimentos populares, conselhos de gestão, os fóruns deliberativos, produzir pesquisas comprometidas, produzir material que ampare a mudança social a partir da compreensão compreendendo que estamos em um ponto de inflexão. Valorizar o encontro da comunidade universitária como espaço transformador, né? E abandonar as amarras da velha academia, defender e atuar para políticas públicas que associem aceleração da mudança social com desaceleração drástica na mudança climática e com perda de biodiversidade. Pressionar e atuar para a mitigação das emissões de gases de efeito estufas. E para isso é preciso entender que esse absurdo civilizacional implica assumir posições políticas radicalmente anticapitalistas a uma matriz energética descarbonizada. Parar de estudar e registrar a nossa morte, a morte da nossa biodiversidade. Sair das sombras, assumir protagonismos, disputar caminhos sociais, esquecer as desculpas sobre a necessidade de objetividade, sobre como não se envolver em política, esquecer desculpas sobre como somos apenas registradores. Temos que nos envolver com outras pessoas e coletivos fora da nossa zona de conforto, que é a nossa comunidade universitária ou os nossos grupinhos. Gente, é isso, né? São narrativas de apocalipse, mas o apocalipse não necessariamente é um fim, o apocalipse é também um começo, né? Então, depende de quais narrativas a gente vai abordar, a gente pode tratar isso como uma oportunidade de mudar tudo, porque um apocalipse é o fim de tudo que a gente tem como seguro e o começo de tudo que a gente pode construir a partir daquilo, né? E o apocalipse não é aquilo, acabou, fim, não tem mais o que fazer, vamos esperar o fim chegar. Isso é uma narrativa que eu abomino, né? A narrativa que a gente pode adotar é: o apocalipse é a oportunidade da gente reconstruir a partir de novas bases que antes existiam e que amparavam a nossa vida e que hoje a gente tem que reconstruir e recompor, né? Então, é isso, vamos para o debate daqui a pouco. Desculpa passar tanto do tempo, André. Também eu queria trazer uma contribuição aqui, que é um pouco mais na realidade dos fatos, né? Trazer às vezes informações que são impactantes, mas que a gente precisa trabalhar. E também trabalhar uma questão de deixar mais dúvidas aqui do que trazer soluções, né? Vou tentar questionar e colocar em vocês aí, ó,
capacidade de ter questionamentos, né, de trabalhar em conjunto, como a professora Patrícia falou, né, sair um pouco da nossa zona de conforto, de trabalhar na nossa zona de conforto com nossos grupos, né, que está relacionado muito com o que a professora Andréia falou aqui dessa reforma 1914, né, que você falou? 18, que eu não conhecia. Quando eu estava na graduação, a gente falou muito da reforma de 1964, que foi feita no Brasil, na ditadura militar, quando eles separaram, começaram a fazer a separação dos cursos, né, no modo mecanicista, cartesiano. Então, eu vim de uma universidade, quando eu fiz vestibular, no final dos anos 90, eu saí daqui de Foz, né, sou natural daqui de Foz do Iguaçu, então eu conheço bastante a realidade aqui. A professora Patrícia mostrou, né? Eu fui para Santa Catarina, Florianópolis, que era uma cidade de praia, né? Já começa por aí, fica mais fácil de estudar na praia, inclusive, mas é um clima melhor, né? Sim. E a universidade lá, o curso de engenharia mecânica que eu queria fazer, era um dos melhores do país, então eu fui conseguir passar no vestibular, né? Muito porque eu observava aqui, quando eu trabalhava como menor aprendiz na Caixa Econômica do banco, eu andava muito de ônibus, então desde aquela época eu comecei a ver, assim, observar as falhas, né? A gente fala, por que não faz daquele jeito? Porque o usuário que sente, né? Você que está no ônibus, você sente com as coisas tão ruins. Então eu fui embora para buscar uma capacitação melhor para trabalhar com máquinas, né? Eu gostava sempre muito dos ônibus, do motor, do deslocamento, isso eu achava muito legal. E lá em Santa Catarina, a sigla é UFSC, que é muito parecido com o UFSCar, né? Então, o UFSC significa Universidade Federal de Santa Catarina. E ela foi construída num terreno que era um banhado, era uma fazenda de produção de laranja na década de 50, assim, né? E aí ela foi cedida para o governo federal que construiu a universidade. E ela é cercada por morros, então tem muitos córregos. Todos eles confluem ali, vão para o mangue e vão para o mar. Então a universidade foi construída em cima de um local com muitos córregos, então você tem várias pontes, né, para se deslocar. Então ali a gente chamava a UFSC não de Universidade Federal de Santa Catarina, não, mas de União de Faculdades Separadas por Córregos. Porque tinha um córrego que separava a ciência humana, outro da engenharia, da medicina, do direito social aplicado, então geograficamente já era o que socialmente ela é feita, né? Ela é feita para separar as pessoas, para separar os cursos, né? Principalmente falando de engenharia, o que o regime militar e os industriais querem? Eles querem pessoas que produzam, mas não pensem no coletivo, não pensem no que está acontecendo lá fora, né? Você só tem que produzir. Gerar recurso que acarretou no que aconteceu agora, né? No que a gente está vendo. Então, quando a gente faz uma síntese ou pensa um pouco para trás, desde os anos 60, aqui falando se fosse a engenharia, né? O que o governo federal, a ditadura militar e os governos subsequentes fizeram, né? Investiram grandes recursos e pegaram os melhores cabeças ali na área lógica. Para quê? Pegaram esses jovens, treinaram eles com conhecimento físico, químico, matemática e levaram para a indústria, para você crescer o produto interno bruto, é isso, para gerar riqueza. Mas, ao mesmo tempo, teve a consequência nas cidades, né? Aqui, como a professora Patrícia falou, a gente tem chance ainda de melhorar. Mas se você for para São Paulo, a situação é completamente diferente. Você desce ali de São Paulo para a Baixada Santista, a gente passa por um lugar que é muito bonito ali, né? A Mata Atlântica é lindíssima. Mas o que foi feito com Cubatão, por exemplo, que foi a cidade mais poluída dos anos 80? O que foi feito com Santos? Agora está melhorando um pouquinho e tal, mas era muito feio porque era a Divisão Internacional do Trabalho naquela época, né? Jogavam as indústrias poluentes para cá, produziam um determinado recurso, usando a capacidade dos jovens brasileiros, né? Das jovens do jovem. E a cidade foi deixada de lado. Então, quando eu fiz engenharia, eu trabalhei com a professora Ciris Dias, que começou a nos ensinar que é o seguinte: engenheiro não pode simplesmente, né, em todas as outras áreas, você não pode... Como? Oi?
Se você pode sentar aqui para sair Vai melhor ficar melhor. na filmagem, sim. Então, daí a questão é que então, os engenheiros físicos, químicos foram treinados para pensar na geração de riqueza, mas ninguém olhava para a cidade. Então, o que nós precisamos agora é olhar para a cidade e ter esse conhecimento, né? Você trabalhar com a melhoria técnica das cidades, que esse é o relatório que nós fizemos hoje, é isso, é o olhar das cidades, é nós olharmos para ela e perguntarmos como é que nós vamos melhorar o sistema de transporte coletivo. E aí entra, por exemplo, os rios, né? Porque se nós deixarmos, a especulação imobiliária vai construir tudo, eles vão tapar com cimento, tudo que eles puderem. Depois, quando eles estiverem bem ricos, eles vão para Miami. Foi embora, é isso que eles fazem. E pior, como tem o tal do bilionário do Twitter agora, que quer construir foguetes. Vocês acham que eles vão levar todo mundo de foguete para Marte? Óbvio que não. Isso aí é tudo planejado, né? Então, a questão agora não é só técnica, né? Isso que eu queria deixar a mensagem, que não basta só nós observarmos as coisas e aplicarmos o esmero técnico, que é o que na engenharia a gente pode fazer, né? Ou seja, estudar muito física, estudar muito matemática, estudar muito química, ter um resultado bom e entregar. Mas nós vamos entregar para quem? Aí entra a questão política, né? Como a professora Patrícia falou. Quem disse que Foz do Iguaçu tem que trabalhar com logística? Quem disse que tem que trabalhar com turismo? Assim, são os empresários, as pessoas que estão hoje, que estão lá levando recursos. Né? É errado isso? Na verdade não, porque política é isso, né? Cada grupo defende o seu ponto de vista. Mas o que está faltando é um contraponto, né? Que é o que nós estamos tentando fazer com o relatório do transporte coletivo. Se nós da universidade não fizermos isso, um outro ponto da empresa, o ponto de vista da empresa, por exemplo, vai prevalecer. Então, é importante que nós tenhamos esse diálogo intercursos, né? Intermuros de diferentes conhecimentos para poder chegar a um consenso, poder fazer com que esse consenso seja aplicado. Na semana retrasada, nós fomos a uma reunião com o pessoal do Monsenhor Guilherme. Tem uma senhora, como é que é o nome dela? Da Elza, você fala? Elza. Então, ela é uma senhora muito ativa, né? E tem muitos pedidos, principalmente com relação às linhas de transmissão da Itaipu. Tem muitos problemas ali com o campo eletromagnético. Mas aí eu percebo uma coisa, as reivindicações que elas estavam fazendo não eram tecnicamente as melhores, né? Então, muitas vezes também acontece que existe uma organização política por parte da sociedade, mas não existe conhecimento técnico. E os técnicos, né, os jovens que vão para a área de química, física e biologia, não têm conhecimento de humanas. Da demanda social. Exatamente, não tem a formação humana, não sabe o que é um movimento social, e aí é facilmente manipulável, né? Você coloca 2 ou 3 palavras de ordem, preconceito já pré-estabelecido desde a infância. Como eu sou natural do que faz, eu conheço bem o tecido social aqui, eu sei como as pessoas operam, né? Como é fácil você conseguir formar um consenso sem análise, né? Para o bem ou para o mal, é você conseguir identificar quais são as palavras-chave que aquele grupo valoriza, você consegue formar um consenso rapidamente. Daí aqui, com o advento das redes sociais, ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil essa manipulação. Então, o que eu queria deixar como, assim, para quem está entrando na universidade, é que vocês não podem achar suficiente só ficarem com o curso de vocês. Porque vocês não estão numa faculdade, vocês não entraram numa faculdade, vocês entraram numa universidade. Então, tanto os alunos da área tecnológica têm que buscar o conhecimento humano, têm que buscar o conhecimento filosófico, têm que buscar o conhecimento político, têm que buscar as correntes, o que as pessoas já produziram, como foi a dificuldade, e ao mesmo tempo, os cursos de humanas têm que absorver o domínio tecnológico, né? Tem que absorver o mínimo para poder saber o que reivindicar. Como eu estava falando da dona Elza, né? Ela queria, por exemplo, colocar proteger as pessoas da radiação magnética. Que isso para nós, no curso de engenharia de energia, é uma coisa simples, né? De materiais elétricos. E aí, quando você tem esse conhecimento e você chega para fazer uma reivindicação com
ou seja, com um roteiro preparado e que é viável tecnicamente, fica muito mais difícil de negar. E ao mesmo tempo, com que um roteiro tecnológico bem feito, se ele não tiver um planejamento político correto, a gente não vai conseguir. Então, tudo que a professora Patrícia mostrou vai precisar uma união das áreas, né? Vai precisar uma união desse conhecimento. Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar de algoritmo, né? Aqui, onde está o algoritmo? Se eu falar para vocês, mostra para mim onde está o algoritmo aqui. Aqui é onde? Nessa maleta? Ou melhor, existe um algoritmo aqui? Vocês já ouviram falar de algoritmo nas redes sociais? Tem ou não tem? Vamos fazer uma enquete aí. Não? Mas não sabemos o que é isso. Essa é a questão. O que é o algoritmo? O que é um algoritmo? São dados coletados, por exemplo, nos equipamentos informáticos, para que coletam dados das pessoas para poder ajudar. A resposta simples é não, está errado. Isso não é um algoritmo. Tá? Uma boa tentativa. Vamos voltar lá, mas é bom. Não se sinta assim frustrado porque não foi essa a resposta certa, né? Mas é isso que eu quero, que vocês pensem, né? Então, o que é isso aqui, ó? Espera, o que é o algoritmo? Você não vai Não, eu vou chegar lá. Então, aqui, o que é isso aqui? Só um pouquinho para mim, por favor. Vocês sabem o que é isso aqui? Não, esse aqui é um É um medidor de alguma coisa. decibelímetro. Então, esse aqui mede a intensidade sonora, né? Ele está no fundo de escala, está o número maior. Por quê? Porque o algoritmo lá dentro diz para ele, ó, se você recebeu um sinal elétrico tal, mostra tal coisa. Se você recebeu um sinal elétrico tal, mostra tal coisa. Então, o algoritmo, aonde que ele está aqui? O algoritmo é uma coisa física? É uma linguagem. Não, é uma linguagem também. Você usa uma linguagem para executar o algoritmo. Então, na verdade, um algoritmo é uma coisa que nós temos também. Né? Se você é uma pessoa previsível, tem pessoas que são mais previsíveis, tem outras que não são. Então, eu acordo às 7 horas da manhã, faço o café às 7h15, corto o queijo às 7h27, e 7h30 coloco na torradeira e 7h35 eu como. Então, o que é? Acorda às 7h20, corta o queijo às 7h27, coloca na torradeira às 7h30. O que é isso? Uma sequência de ações. Uma rotina. Uma rotina. Então, o algoritmo não é nada físico. Por isso que a gente viu os malucos lá em Brasília, eu quero algoritmo. Mas não sabe o que é, porque algoritmo não é uma coisa física. Algoritmo é uma sequência de ações. Tá, mas daí como é que você faz para que o algoritmo funcione? Você precisa de uma linguagem computacional, que pode ser Python, pode ser C++, pode ser Word Basic da Microsoft, qualquer linguagem, para que ela execute em uma máquina, né? Então esses equipamentos eletrônicos, inclusive o automóvel, né, da injeção eletrônica, ele tem um firmware, que a gente chama, que executa o algoritmo. Então por que eu estou falando para vocês de algoritmo? Porque as redes sociais têm algoritmo, né? E o algoritmo deles é extremamente nocivo, porque ele se aproveita da polêmica negativa. Ele quer que o que o milionário da rede social quer? Que você fique lá e não vai estudar. Ele quer que você fique lá respondendo, xingando seu colega, ou fazendo qualquer coisa, para que você possa ver as coisas que as propagandas, né, que eles estão fazendo. Eles querem prender. E o que eles usam? Ódio. A ódio é a coisa que mais prende o ser humano. Assim, na escala, e eles descobriram através da psicologia, né, de psicólogos muito bem pagos, que isso rende muito dinheiro. Então a pergunta é a seguinte: o que adianta nós aqui? Uma pergunta assim, difícil, né? O que adianta nós aplicarmos o nosso esmero se vem um cara lá por cima e destrói tudo? Porque existe uma prática no mundo, ou uma máxima que diz: é muito mais fácil destruir do que construir. Para construir uma coisa tem que ter organização, tem que ter vontade, tem que ter método. Agora, para destruir, é muito mais fácil, é só criar confusão, criar dúvida. E aí tem um monte de influenciador digital, desse pessoal que nunca estudou na vida, mas que não tem escrúpulo nenhum para falar o que não conhece, por exemplo, né? E aí que se usa o algoritmo.
Então, aonde que eu gostaria de chegar, né? Para vencer esse tipo de coisa que prima pelo ódio, pela desorganização, pela separação, tem que fazer o contrário, que é o conhecimento. Então, vocês têm que conhecer o que é o algoritmo, vocês têm que conhecer uma linguagem, né? O que a matemática é uma linguagem também. A matemática é a linguagem da ciência, uma linguagem universal, como é, por exemplo, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua ticuna, todas as línguas que nós temos aqui. E que por isso a grande mensagem, né? Até não falei muito sobre a questão das emissões. Quanto tempo tem, professor? 5 minutos. Então, falar só sobre um pouquinho sobre a questão técnica também, né? A questão da descarbonização, que vocês têm, então, que é uma questão nossa, né? Da engenharia de energia. Vocês já pararam para pensar por que o petróleo, por que a gente não para de usar o petróleo agora? É certo que nós temos uma crise ambiental, é certo que a concentração de CO2 está crescendo, isso aí é fato. É certo que o petróleo, a queima do petróleo gera CO2, mas por que não para então? Essa é a questão. Então, a mesma coisa é o agronegócio. O agronegócio está cada vez mais gerando problemas, né? Só que ele também cria riqueza, por exemplo, de um lado. Então você vai ter defensor. A gente vai ter defensor do agronegócio, a gente vai ter defensor do petróleo. E falando aqui especificamente do petróleo, o problema do petróleo é que ele é muito versátil, né? Você consegue produzir gasolina, óleo diesel, querosene, lubrificante, plástico. Aqui todo mundo tem celular que é feito por polímero. Então, se nós parássemos hoje, é fácil ver isso aí. Você vai lá na BR-277 e fica contando a quantidade de caminhão que tem passando ali. Ou ônibus. Vai parar tudo. Né? Vai parar o transporte com a China, né? A gente não tem mais chip. Você já se imaginaram sem celular, sem computador, sem retroprojetor, qualquer coisa que use microeletrônica? Que são todos produzidos em Taiwan. 90% hoje é produzido em Taiwan, que chega para nós aqui de navio. Se você parar de produzir petróleo, vai cortar isso aqui. Qual é a primeira consequência? É aumento de preço. Se aumenta o preço, e aí nós estamos aqui numa plateia qualificada, né? Você consegue fazer uma relação de causa e efeito. Mas nós temos milhões de pessoas no país que não conseguem fazer. E essas milhões de pessoas vão começar a passar fome. Sei lá, estou fazendo um panorama, né? E aí eles vão começar a cobrar os políticos, daí que vai vir o problema na rede social. Vão começar a vir as soluções mágicas, né? Então, o problema assim, da descarbonização é muito como é que nós vamos transformar essa indústria. Porque existe uma dependência social do petróleo. Então, a questão, às vezes, também não é colocar carro elétrico, sabe? Eletrificar toda a nossa frota. Porque você precisa de lítio. Ou você precisa de silício para fazer os coletores solares. De onde vem o silício? Quanto CO2 você gasta para fazer isso? Outra coisa, então vamos fazer energia eólica. Ótimo, vamos fazer. Mas qual é a quantidade de energia que o mundo consome? Então, se nós pegarmos toda a energia do petróleo e eu vou absorver ela do vento, o que vai acontecer? A velocidade do vento vai diminuir, nós vamos interferir nas correntes atmosféricas. Então, pode ser que lá no futuro também descarbonizei a economia, tirei o CO2, né? Consegui diminuir. Mas aí eu vou ter problemas com a circulação de ar. Então, o grande problema assim, que nós temos que tratar como sociedade é o modo de consumo, como o professor falou. É o próprio modo de tanto consumo que nós temos hoje. Porque se substituir, tudo bem, nós temos que parar de emitir CO2, com certeza, isso tem que fazer. Mas tem que também discutir a quantidade de energia. Né? A quantidade de energia que nós estamos consumindo. Nós fizemos um trabalho sobre a análise energética do mundo. O mundo consome 60 terajoules, se não me engano. É um número absurdo. A potência é a mesma potência elétrica, a mesma energia que o mundo todo, que a lava, né, a parte interna da Terra, movimenta as placas tectônicas que fazem o movimento da deriva, que mudam o continente. Significa que a humanidade é uma força geológica. Então o problema não é só o CO2. O problema é como nós consumimos, né, essa quantidade. Então, como sugestão, a primeira, vocês têm que conhecer áreas
transversais. Né? Se vocês são das humanas, vocês têm que buscar conhecimento tecnológico e vice-versa. E nós, no Unila, temos que também, como docentes, buscar fazer essa transversalidade. Né? O segundo, usar energia de modo racional. Não desperdiçar energia, mesmo que ela seja renovável. Você fala, não, isso aqui é fotovoltaico, não importa. Tem que usar a energia de forma racional, não desperdiçar energia. Não acelerar muito o carro, usar o transporte coletivo, né? A gente tem que estar com uma briga para tentar melhorar o sistema de transporte coletivo, para diminuir as emissões de CO2. E o terceiro, que é isso que cada um pode fazer, que é plantar uma árvore. As árvores, elas absorvem CO2. Todo mundo sabe, nós temos que, agora, vocês têm que levar essa mensagem para todo mundo. Se nós aqui no Brasil, 210 milhões de pessoas plantássemos uma árvore, e elas começassem, elas construir a comunidade, porque as raízes também absorvem CO2. Os fungos, você tem todo um ecossistema. Por isso que é importante que o professor falou de derrubar a floresta, porque não é só o que a gente vê, são as raízes, é todo o ecossistema que está ali. Então, como mensagem final, eu deixo para vocês que vocês têm que plantar árvores, vocês têm que buscar essa mensagem, nós temos que reflorestar o mundo. É isso que nós temos que fazer. Então, conversar entre vocês, gastar energia de forma racional e plantar árvores, né? É isso que a gente pode fazer nesse momento. Então, obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Vocês conseguem ouvir bem, assim, não é? Sim. Ora bem, eu quero partilhar hoje com vocês algumas preocupações e algumas ideias e sugestões que têm vindo a aparecer no pensamento ao longo do tempo. Muito rapidamente, vou tentar ser bastante rápida. O que nós, um pouco pegando o gancho do que foi falado anteriormente, não é? E da atual situação do planeta, não só em termos de catástrofes ambientais, mas também no problema que está a acontecer em termos de conflitos armados, e atenção, não é só na Ucrânia e na Palestina, é também no Congo, no Sudão, há uma série de... Nós vivemos num planeta que está em estado de calamidade de conflitos armados, não é? E só algumas guerras é que são faladas, e essas guerras, esses conflitos ambientais, esses refugiados, essas tragédias também são tragédias socioambientais, não é? Também não só provocam sofrimento humano, mas também causam destruição massiva do ambiente. Portanto, temos que analisar também as questões, todas essas questões no âmbito dos problemas da ecologia política que nós vemos hoje em dia, não é? Então, o que eu entendo é que, para nós pensarmos um pouco na raiz do problema, nós, humanidade, a culpa não é dos humanos, não é? Porque o comportamento inato e dialético entre a sociedade humana e a natureza, ela não é perversa, nociva, tóxica, nós não somos tipo o cancro do planeta, não é? Porquê? Porque existem povos e sociedades humanas contemporâneas e do passado que vivem em perfeita harmonia com a natureza, não é? Portanto, a raiz dos nossos problemas é outra, é um modelo social que foi globalizado primeiramente com a colonização europeia além-mar a partir do século XV. Portanto, é por isso que eu defendo que essa ligação dialética que nós temos com a natureza, ela foi modificada por influência de processos de aprendizagem civilizatórios, hierarquizados e exploratórios. Lá na Europa foi o feudalismo, a Inquisição, e depois, mais tarde, foi o imperialismo, a monarquia. Além da Europa, colonialismo, capitalismo, oligarquia, ditadura, globalização, que é o atual Estado, e o necroceno que nós vivemos, não é? Existe, infelizmente, no pensamento ocidental a ideia de impossibilidade de uma sociedade sem capitalismo, não é? E então passa por ser urgente implementar modelos económicos, civilizatórios, arquitetónicos, antropológicos, económicos, etc., que possam simultaneamente representar os processos ecológicos e os humanos, como bem fazem os povos originários que vivem, sobretudo no sul global, e como nós fazíamos num mundo pré-capitalista e pré-feudal, não é? Portanto, o que nós verificamos agora é que existe um grande abismo
ecocêntrico e antropocêntrico, como se nós não fizéssemos parte da natureza e como se vislumbrar uma relação harmoniosa com a natureza fosse impossível, não é? Então, o controle do habitat humano por forças impulsionadas por aquilo que se chama modernidade colonialidade, não é? Que é um termo que explica que muitos autores latino-americanos do giro colonial explicam, sobretudo a partir de Aníbal Quijano, um sociólogo peruano recém-falecido, eles explicam que a modernidade está permeada de colonialidade. Porquê? Porque o colonialismo não acabou. O mesmo modelo extrativista, destrutivo, estuprador e genocida continua a prevalecer até ao mundo, até aos dias de hoje, porque o modelo atual em que nós vivemos acaba por ser uma replicação do modelo que foi fundado além mar, no sul global, nas Áfricas, nas Ásias, na América do Sul, pela invasão europeia a partir do século XV, XVI. Portanto, o que nós verificamos hoje em dia é a globalização do capitalismo, que substitui o imperialismo europeu, é o patriarcado, que foi fundado pelo cristianismo levado pelos europeus, e pelo racismo, que foi a grande ferramenta de colonização europeia a partir das Américas, não é? Portanto, isto resulta numa acentuada desigualdade social, sofrimento humano e destruição da vida. Nós vemos que vivemos e dependemos de matérias-primas e de recursos e forças de trabalho subalternizadas, que são uma nova forma de escravatura, não é? Portanto, a escravatura foi abolida, mas não foi bem assim, não é? Que acontece sobretudo por força de empresas, megas empresas internacionais, a incidir sobre povos subalternizados no sul global, não é? E então, aquilo que o Garry Ardin cunhou em 1968 como a tragédia dos comuns, não é? Vai durar até quando, não é? Aqui eu trago-vos algumas imagens da pandemia aqui no Brasil, né, do genocídio que aconteceu durante o coronavírus, durante o governo de Bolsonaro, também do crescimento do feminicídio que aconteceu não só nas Américas, mas também nas Europas, dos assassinatos que aconteceram nas favelas em jovens, homens e mulheres negros e negras, e no genocídio indígena que continua a bater-nos à porta bem aqui do lado, não é? Na zona do Paraná. E vemos a questão dos deslizamentos, das derrocadas acontecerem sem qualquer tipo de controle. Vemos a deflorestação por conta da bancada ruralista e do agronegócio a desenvolver-se, cresceu mais nos últimos 4 anos do regime Bolsonaro do que tinha acontecido nas últimas décadas. Vamos ver se desta vez o Lula consegue frear isso, não é? A questão do agrotóxico e a questão da falta de segurança alimentar que todos vivemos, não é? Das intoxicações que acontecem por comer morango e de nós sermos mortos pela boca, não é? Pelo agrotóxico. A questão dos incêndios florestais nessa campanha de desmatamento que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, e apesar de toda a gente na altura dizer que é uma grande tragédia, acontece todos os anos, recorrentemente. Não é? Eu lembro de há uns anos atrás, Foz do Iguaçu e São Paulo às 4 da tarde, era de noite, por conta da fumaça. Não é? A questão da seca do rio Amazonas, o maior rio do mundo, está seco. Não é? Portanto, todas estas, para não falar da tragédia recente no Rio Grande do Sul, mas que aconteceu há uns meses atrás também no Rio de Janeiro e que aconteceu muito antes. Então, podemos ficar aqui a contar uma lista infendável desse inventário de calamidades e tragédias que vestigam o Brasil, mas vestigam todo o mundo também, não é? Agora, lá está, o que está por trás de tudo isto acontece por conta dessa lógica de economia verde. Ok, se tivermos um paradigma de economia verde, como foi cunhado no Rio /20 em 2012, então está tudo bem. A gente paga pelos danos ambientais e sociais que fez para continuar a devastar, a danificar, a destruir e a matar.
porque é isso que o atual paradigma da economia verde faz, não é? Portanto, o que a economia verde diz é que na natureza e as pessoas são mercadoria, porque o dinheiro paga tudo e compensa tudo, só que não nos caros e caras, não é? Portanto, depois formulam-se políticas públicas que incentivam iniciativas privadas ligadas à responsabilidade socioambiental, pseudo-socioambiental. Acho que o PT é um dos que tem muitas medalhas de sustentabilidade por conta deste paradigma do capitalismo verde, por conta destas boas práticas, meus amigos, com essa lógica da compensação ambiental, não é? Então, esta é uma tentativa do capital beneficiar de problemas e preocupações ambientais para criar novas formas de acumulação. Agora, o padrão extrativista de destruição, matança, sofrimento e estupro da mulher, do homem, da natureza e do genocídio continua a prevalecer. Esse é o nosso grande problema, não é? Porquê? Porque este modelo é muito criativo e tem formas muito rápidas e inventivas de se reinventar, não é? Só que eu acredito que esteja no colapso e vamos ver até quando, não é? Porque há esta acentuação de acumulação de capital em detrimento da proteção da natureza e da humanidade. Portanto, nós não podemos curar o planeta nem a humanidade, não é? E nós não podemos separar a humanidade do planeta, da natureza, porque é a nossa casa, nós fazemos parte, somos mais um organismo vivo como outra espécie qualquer, não é? Com soluções capitalistas, não é? Então, nós fizemos em 2019, em parceria, eu, a professora Andreia, que aqui está, em parceria com o sindicato docente, não é? O SESUNILA, que vocês vão ouvir falar bastante agora durante a greve docente que começa na segunda-feira, fizemos um curso para professores do ensino municipal aqui em Foz do Iguaçu sobre educação ambiental, porque a mudança de paradigma passa não só por comportamentos, mas esses comportamentos só podem mudar através de uma educação, não é? A educação é uma forma de empoderamento, porque sabedoria, conhecimento é poder. Nós podemos não ter dinheiro na conta, mas com conhecimento nós temos. O conhecimento é um dos nossos grandes patrimónios, mais do que capital, não é? E então havia essa procura de como educar sobre práticas ambientais para as crianças. Então, como resultado disso teve muito sucesso, também tivemos alguns alunos aqui da UNILA, fizemos uma série de oficinas, mas não me vou alongar aqui, só vos vou mostrar aqui este caderno do sindicato que teve como título, foi resultado, portanto, desse curso de 2019, chamado Ecologia e Sociedade na América Latina, onde nós tivemos aqui a participação não só dos professores e professoras que lecionaram durante esse curso, mas também uma série de orientandos, unileiros e colegas que se preocupam com uma série de questões, portanto, desde a crise do capital e a superação da sustentabilidade, porque a sustentabilidade está muito premiada por essa lógica de mercado, não é? Dessa lógica do capitalismo verde, até a questão ambiental na região trinacional e a reconstrução participativa e civilizatória, até como, através do sindicato, nós podemos lutar para uma consciência mais ecológica e uma luta ambiental a partir do sindicato docente. Eu participei com um artigo intitulado Mudanças Climáticas e Conflitos Ambientais, em que eu questiono: estamos rumo ao ecofascismo ou estamos rumo a uma transição ecossocial? Porquê? Porque existe uma tendência, quando existem problemas graves do ponto de vista tais como o aquecimento global e as mudanças climáticas, existem algumas tendências ecofascistas. E o ecofascismo é, por exemplo, obrigar toda a gente, como Hitler fez, Adolf Hitler fez há muitos e longos anos durante o nazismo. Ele tinha como uma boa via, como uma boa prática, toda a gente ser vegetariana. Então obrigava toda a gente a ser vegetariana. Imaginemos, nós temos um regime ecológico que obriga toda a gente a ser vegetariana,
coloca uma série de regras, de boas condutas ambientais que são unilaterais, que são forçadas, não é? Que são feitas como se fossem uma ordem, não é? E então, neste artigo, uma das questões que eu tento chamar a atenção é que as causas da devastação ambiental, do esgotamento dos sistemas naturais, das mudanças climáticas, do aquecimento global, o trabalho precário, a pobreza, a fome, as migrações forçadas e os conflitos armados não residem, como alguns neomalthusianos acreditam, no facto de o planeta ter demasiada gente concentrada no Sul, nem nas capacidades limitadas da Terra. Pelo contrário, são as forças económicas e políticas do capitalismo ultraliberal que produzem a desigual distribuição de recursos e o acesso limitado a direitos, não é? Portanto, é esta a questão de nós vermos que as questões ambientais e sociais, políticas e económicas estão intrinsecamente ligadas. Aquilo que é chamado de desastre natural é tudo menos natural. É causado pela ação humana, não a ação de todos os humanos, mas a ação da minoria do tal 1% que consome, gasta e polui mais do que os 99%, não é? Uma outra coisa que eu acrescentei que gostava de chamar a atenção é que, lamentavelmente, o discurso hegemónico de desenvolvimento sustentável, inerente ao sistema capitalista colonial patriarcal, serve à exploração de classes, sobretudo de negros e negras, indígenas e mulheres. Cria as discrepâncias entre centro e periferia, campo e cidade, aumentando a alienação entre a natureza, a sociedade e a sociedade em si mesma. Não é? Em benefício mútuo, as estruturas sociais. Então, o que eu sugiro como uma transição ecossocial ou ecossocialista é acreditar um pouco nos movimentos anti-globalização em formas de economia circular, em formas alternativas de pensamento de vida e todas aquelas que são contemporâneas ou ancestrais, pré-capitalistas, que mostram, como por exemplo as cosmovisões de Dabi Ayala, né, do Nyandereko em Guarani, de Sumakosai, Sumacomanha, o Bem Viver, não é, que vocês vão ouvir falar muitas vezes aqui na UNILA, mostram tanto um paradigma de uma cosmovisão ancestral, como também mostra um paradigma propositivo. Existe um livro do Alberto Costa, que se chama Bem Viver, Buen Vivir em espanhol, em que ele fala da ancestralidade dessa lógica do Sumakosai, do Sumacamanha, que também existia em África, o Ubuntu, no Japão, o Wabi-Sabi, etc. Mas ele apresenta nesse livro o Bem Viver como um paradigma propositivo, não é? Portanto, quando eu falo de ecossocial, falo um pouco também numa transição não capitalista, não colonialista, não é? E então eu explico aqui que estruturas sociais não capitalistas fomentam o sentido de comunidade, vizinhança, ajuda mútua, reciprocidade, onde as decisões da comunidade são apresentadas, discutidas e resolvidas pela própria comunidade. Nesses contextos, e ainda hoje, predomina a passagem oral do conhecimento sobre a cultura, a educação, sobre a relação da humanidade com a natureza, onde tudo se interconecta entre si. E no atual momento da agudização, portanto isto foi escrito durante a pandemia, no atual momento de agudização do sistema capitalista colonial patriarcal, o papel da educação provavelmente nunca foi tão intelectualmente desafiante, socialmente vital e ecologicamente urgente como agora. A mercantilização da natureza, do conhecimento e das pessoas para a produção e acumulação de capital implica o empobrecimento crescente de pessoas com trabalho escravo e trabalho precário e a degradação e o esgotamento da vida na Terra. Só mesmo para terminar, perante uma eco-ansiedade cada vez mais consciente da escassez geral dos sistemas naturais e desesperada em proteger o planeta para controlar os escassos bens naturais e frear novos surtos pandémicos,
poderão emergir formas radicalmente repressivas de proteção ambiental e higienização violenta contra os setores populares na forma de um fascismo ecológico e ecofascismo que eu vos falava há pouco, não é? Portanto, Floresta de Pé, Fascismo no Chão, do Daniel Sanbanila. E recentemente publicámos como caderno Maloca, que é o caderno desenvolvido pelo grupo Maloca, liderado aqui pela professora Andréa Moassa, do qual eu faço parte já desde 2016. Publicámos 2 cadernos que vocês vão ver online, podem descarregar gratuitamente, que se dedicam sobre esta questão do racismo ambiental. Falamos sobre a origem do tema, como é que ele se aplica, entrevistamos lideranças populares para falar como diferentes estudos de caso essa situação se verifica no território, sobretudo durante e pós-pandemia, não é? Portanto, falamos com o povo do Candomblé, falamos com o povo, comunidades, lideranças trans, falamos também com mulheres, lideranças feministas, lideranças do feminismo negro. O Diosmar de Santana Filho fala sobre racismo ambiental e territórios negros no Estado racial, sobretudo com ênfase na Bahia, e a Selene Herculano escreveu um pequeno texto. Ela é uma das grandes autoras sobre racismo ambiental e zonas de sacrifício aqui no Brasil. O segundo volume, também tivemos uma série de figuras importantes e lideranças populares. Tivemos a participação numa entrevista de lideranças, jovens lideranças Guarani, lideranças mulheres negras, de movimento sem teto na Bahia. Também tivemos a tradução de um artigo de Robert Bullard, que foi o autor norte-americano estadunidense que cunhou este termo nos anos 60, e também um artigo do Henry Axelrad mais recente, que vocês também vão gostar bastante poderão ter interesse em ler. E pronto, isso é mesmo para concluir aqui o link destas revistas. Portanto, vocês, se fizerem no Google Caderno Cesso Nila, vão aparecer todos, e vocês escolhem este, que é só dedicado à questão da ecologia política na América Latina. E depois, se colocarem Cadernos Maloca, também vão ter rápido acesso ao site que está no site da Unila, Divulga Unila. E é isto. Muito obrigada a todos. Eu queria lembrar, ia falar no começo da apresentação, mas falo agora, né? Que Foz do Iguaçu tem pontos de coleta para enviar doações para o Rio Grande do Sul. Vocês podem procurar um pouco de bombeiros, né? Ou os correios. O pessoal está precisando de roupas, né? De agasalhos, que agora está esfriando, de sapatos, de água, né? Água potável também, estão precisando de doação. Então, enfim, se alguém tiver disponibilidade, façam suas doações nos correios e nos bombeiros. E abro para as perguntas. Meu nome é Vitória, tenho 18 anos e sou de São Paulo, estou fazendo curso de Relações Internacionais e Integração. É que você fez uma apresentação, deu tempo de perguntar aquela hora, eu queria saber o que é ecofeminismo. Eu não sei se vou perguntar, mas eu não sei. Mas eu vou sugerir da gente juntar, pelo menos fazer um bloco de perguntas. Então, vem falar no microfone, eu vou levar para você, já que você não pode sair daí. Boa tarde. Eu queria saber da mesa qual a relação entre uma nova engenharia urbana das cidades e a ecologia e a arborização. Eu pergunto isso porque eu morei quase 2 anos em Curitiba. É uma cidade que chove muito e ela tem 45 parques, né? Que a gente pensa assim, esses parques eles são para a gente contemplar, ter bem-estar, né? E viver em meio à natureza. Mas depois, no tempo, eu descobri que eles funcionavam como uma drenagem assim, da cidade. Eles drenavam a cidade, por isso que eles constroem muitos parques, só que
esses parques eles não alcançam a periferia de Curitiba, eles estão mais naquele circuito que chamamos de cidade modelo, né? E aí quando aconteceu agora no Rio Grande do Sul, eu fiquei imaginando assim, como que a gente poderia pensar numa nova reconstrução das cidades, incluindo a natureza como um aspecto assim, de engenharia mesmo, para evitar esses desastres, né? Então, aproveito e vou complementar também a pergunta da Michelle para a gente debater mais, né, os aspectos do racismo ambiental, porque a gente está falando da emissão de CO2, dos desastres, mas a gente sabe que esses desastres incidem sobre determinadas populações, mais sobre determinadas populações e menos em outras populações, né? Então, o professor Ricardo falou do lítio, a gente pode falar do coltan, né? Então os impactos ambientais da mineração, né? Ou da extração de petróleo, ou da extração de água, ou de fazer essas estradas do concreto incide sobre uma população e quem tem, né, digamos, o benefício dessas extrações estão lá nas suas casas confortáveis, porque esse desastre ambiental não os atinge, né? Enfim, acho que poderíamos falar um pouquinho mais também. E aí com a Juliana, mais alguém vai perguntar? A gente pode fechar o primeiro bloco, então Juliana e Thiago, e a gente fecha o primeiro bloco. Boa tarde a todos e todas, eu sou a professora Juliana, do curso de Arquitetura, né? Sou gaúcha, então esse é um tema bastante difícil para mim. Especialmente porque, né, nesse tema aqui sobre o racismo, né, essa semana foi uma publicação em que a visibilidade negra se deu muito maior nesse momento do desastre, né, porque realmente é o que a Andréia está trazendo, porque eles ficam escondidos, né, na produção, realmente. Então essa é uma situação que vem ocorrendo e eles estão fazendo um levantamento, né, pessoal. É claro que esses dados são dados que a gente acompanha via muitos Instagrams, né, então a gente não tem uma ideia do quão grande é essa situação, né, o quão essa situação é urgente, né. E aí, quando a gente está falando também da parte da urbanização, né, a gente tem cidades que a gente vai evacuar totalmente. Não existe mais condições, né, do município se reerguer no mesmo local. Por exemplo, né, a situação de Mussum, Dourado, então essas são cidades que elas não tem como, né, se reerguer no mesmo local. Então há especulações já e as discussões estão sendo feitas em cima, né, de talvez ela se adaptar em outra cidade, aquelas pessoas, né, saírem dos seus locais, pessoas que construíram uma vida inteira, todas as suas famílias ali, terem que se mudar completamente, né, fora o cenário da destruição que é lamentável, né. A cidade da minha mãe é uma cidade que não chega o rio mais próximo é 42 quilômetros, mas é uma cidade que está ilhada porque as pontes se romperam. Então, né, entra a questão das engenharias e uma série de outras questões de como pensar isso nessa logística e os preços absurdos que vão se tornar agora, né? Então, o governo também com falas infelizes em relação às doações. A gente sabe que as doações, uma hora elas vão acabar, as pessoas têm uma tendência, né, e aí faço um apelo novamente sobre a continuação dessas doações, porque a tendência é elas diminuírem ao longo do tempo, né? As pessoas vão doando, aí eu já doei, enfim. E ele está colocando como se isso fosse afetar diretamente o comércio. Que comércio? Não existe comércio, né? Então é mais para a gente falar um pouquinho. Obrigada. Opa, boa tarde, eu sou o Thiago, professor de arquitetura, aqui da UNILA também. Minha voz está falhando, tá, gente? Mas eu vou tentar aqui. É mais do que uma pergunta, mais algumas questões aqui que eu fui pensando aqui, levantando, né, no que vocês apresentaram. Obrigado aí, professor, pela exposição. Quando você estava falando, Patrícia, sobre as mudanças que estão ocorrendo em Foz do Iguaçu, eu vi que Foz está muito antenado, né, no sentido
o nosso papel do Brasil e do mundo aí nas emissões de gás de efeito estufa, mas assim, no sentido negativo, né? Porque o que está acontecendo aqui é bem parecido, né, com a contribuição que o Brasil tem dado aí ao novo regime climático, ao caos climático que a gente está entrando, né? Eu estava vendo uns dados do Observatório do Clima aqui do Brasil, né, antes de vir, que pelo menos numa última medição lá em 2021 a gente é o 5º maior emissor do mundo, né? E principalmente por mudança do uso da terra, né? Que é basicamente o deflorestamento, né? É a transformação do que é a floresta, que captura carbono, e uma outra coisa, né? Pastagem, gado, infraestrutura cinza, né? Que seria essas vias, concreto, etc. E estamos aqui seguindo esse mesmo caminho aqui em Foz do Iguaçu, né? Bom, e aí eu acho que minha pergunta, na verdade, é bem parecida com o que a Michele falou, né? Eu acho que nós temos um comentário, grandes desafios aqui na nossa área, que seria infraestrutura de adaptação climática para esses novos eventos extremos, para uma redução de danos, né? E ainda com o desafio de construir sem poluir mais, né? Sem emitir mais gases, né? Novas infraestruturas que estão sendo pensadas. Recentemente eu vi, estavam indicando bastante aí, né, no lado mais positivo, assim, uns poucos, né, das redes sociais, compartilhando soluções, né, das cidades chinesas, com aquela questão das cidades esponjas e outras infraestruturas para o caso das enchentes, né? E como que a gente está atrasado bastante nesse processo aí de discussão e repetindo aí velhas soluções, né? E aí perguntando aí para a mesa, pensando aqui, né, no caso da região internacional, quais seriam, assim, talvez alguns caminhos que, na verdade, a gente está, né, começando uma reflexão sobre isso, né? Acho que a gente tem que produzir bastante mais aí, nessa questão. Talvez um dos papéis agora da missão institucional da UNILA, né, que inclusive todos os calouros que chegaram aqui, né, vocês entraram e estão fazendo parte de uma comunidade universitária, né? Uma comunidade que nossa missão institucional esse desenvolvimento social da América Latina, né, como diz ali na nossa lei de criação. E agora acho que a gente vai ter que começar a focar bastante nessa questão da adaptação climática, né? Então, assim, na região internacional, dentro da contribuição das nossas áreas, que tipo de, talvez, em diretrizes gerais ou algumas ideias, caminhos possíveis que poderíamos pensar para essa adaptação, para a redução de danos, no caminho de não contribuir com um problema a mais, assim, né, enquanto universidade, tudo. Acho que é isso. Bom, vou devolver então para a mesa, vou sugerir a gente fazer na ordem das apresentações, Patrícia, Ricardo e Celina. Bom, Vitória, não dá para resumir assim numa frase sem ser bem reducionista sobre o que é ecofeminismo. Então eu vou falar alguns fundamentos básicos para depois vocês procurarem, né? Acho que a André e a Celine também já escreveram sobre isso, não diretamente sobre ecofeminismo, mas com base em autoras ecofeministas, né? E eu acho que basicamente é questionar o sistema socioprodutivo, socioeconômico que a gente vem, a partir também do questionamento da base do patriarcado que se assenta o sistema capitalista, sobretudo o sistema capitalista ultraliberal que a gente está chamando, né? Não existiria, por exemplo, dentro das teorias sobre o ecofeminismo, não existiria o capitalismo se não existisse a exploração, se não viesse junto a exploração de gênero ou a opressão de gênero, que ela está intrinsecamente associada. Então, a destruição da natureza, a apropriação, a exploração da natureza, ela está também presente na exploração das mulheres e dos gêneros não heteronormativos, vamos dizer, né? Sejam mulheres ou pessoas que não se identificam com o sexo masculino ou com o gênero masculino.
E nisto vem o eco, né, junto do feminismo, que é a compreensão de que a superação do patriarcado tem que vir junto também da superação das formas de exploração da natureza. Então, as duas coisas andam integradas, elas não podem ser separadas, né? Você supera a superação do capitalismo sem a superação do patriarcado e sem a superação da exploração predatória da natureza, né? Ou com essa compreensão da natureza como algo separado do que seria a economia humana. Então, basicamente isso, assim, de maneira muito, né? Aí tem autoras aí que você pode ir amparando, né? Uma das principais aí que pode falar que na verdade aqui é o que eu tenho mais acessado, assim, Vandana Shiva, que fala muito sobre o feminismo e as formas de exploração do patriarcado. O que mais, mulheres? Rita Segato, que é argentina aqui do nosso lado. Angela Davis, americana. Tem aí, falando da superação do desenvolvimentismo, seria a Silvia Cusicanqui, Lélia Gonzalez, que é brasileira, né? Enfim, vocês podem ir avançando aí nas autoras. Tem a Silvia Federici, que vai falar das mulheres e do capitalismo, né? Do trabalho não pago das mulheres que sustentam o capitalismo, enfim. Tem uma série de autoras importantes que, com certeza, na tua trajetória da UNILA, você vai se deparar com elas e você cobre os seus professores em sala de aula de também apontar essas autoras, isso também é importante. Tem os textos da Celine, os textos da André Massa, da Patrícia, os textos da Maloca. Posso indicar um artigozinho sintético? Sim, claro. Que bem apresenta um pouco o tema, que é o livro Alternativas Sistêmicas. Aí tem um artigo que é do feminismo. Fala também sobre bem viver, várias coisas aí. A Sabrina Fernandes, me lembrou agora, sim, uma outra autora do socialismo também interessante, brasileira. E tem algumas publicações que são de coletivos comunitários feministas em geral da América Latina e Caribe, assim, né? Que é uma produção às vezes não acadêmica propriamente, mas que também fazem parte desse movimento, mais como um ativismo, né? E aí a gente segue, como a gente segue, assim, falando sobre engenharia urbana, novos paradigmas. Faz as suas Eu faço a minha consideração e depois eu passo. Entendi, tá bom. Então, aí sobre engenharia urbana e novos paradigmas, tem, né, a gente podia ficar, na verdade, um curso inteiro, né, de graduação, falando sobre isso, tentar também dar uma resumida. A gente não pode mais ter a pretensão de fazer uma cidade que reduza os impactos ou que não cause impactos ambientais. A gente tem que pensar ao contrário, né? A gente tem que fazer cidades, ou sejam assentamentos humanos, não necessariamente cidades, que são regenerantes, que além de não causar impacto, que regenere aquilo que já foi perdido ou que melhore a qualidade sistêmica daquele lugar. Então, Curitiba tem aí um bom exemplo de parques, né? E ele fica restrito a parques, a um exemplo de lugares que foram destinados à absorção de água, enquanto o resto você passa a patrola e permeabiliza, né? Sem contar que tem uma complicação maior ainda, que, falando no caso de Curitiba, que Curitiba é uma ilha de qualidade, vamos dizer, urbanística, dentro do padrão convencional, cercada de precariedade urbanística por todos os lados. Né? Então, é mais ou menos isso, Curitiba. Por quê? Porque a gente tem também um sistema federativo de gestão que dificulta a integração das gestões, né? Dos territórios urbanos e rurais também. Então, tudo aquilo que é irregularidade, que é precariedade, não consegue se implantar num lugar mais controlado e mais regulado, como o perímetro do município de Curitiba, e ele vai se implantar nas bordas, nas periferias. Há muito tempo atrás eu fiz parte do plano diretor de Itaperuçu, que é um dos municípios da região de extração de
extração e produção de clinker para o concreto. Tem muitas áreas de calcário em volta de Curitiba. E que esse concreto vai construir as cidades e que vai construir as infraestruturas que estão dentro de Curitiba, mas a precariedade que ele gera no entorno. Itaperuçu era uma grande ocupação irregular, uma grande ocupação precária, né? E que faz parte de todo o sistema urbano de Curitiba. Então, assim, Curitiba tem alguns bons exemplos pontuais e que precisam ser incorporados dentro de um novo paradigma urbanístico, que não é propriamente Curitiba. Né? Curitiba é só mais um modelo que deu certo a partir da desigualdade do centro com a sua periferia. Se ele não conseguisse fazer essa contenção de periferia do centro, né, ele não conseguiria ter essa imagem que ela passa a ter como cidade de qualidade. Então, nesse sentido, Curitiba é um grande fracasso, também, do ponto de vista socioambiental. E como pensar padrões de cidade incluindo a natureza, né? E pensando a partir também de cidades que serão afetadas por grandes calamidades, grandes desastres, que terão grandes contingentes de pessoas, de migrantes climáticos. É um grande desafio, né? Que a gente tem que pensar junto como fazer. Mas o que a gente já sabe é que a gente precisa recuperar as bacias hidrográficas e reflorestar as cidades, como já falou o professor Ricardo, né? Isso é o que a gente já sabe, né? Já sofremos há muito tempo com isso. Então, manter a vazão das bacias, por exemplo, fazer infraestrutura que faça compensação de vazões, compensação de bacia a partir da intervenção, voltando à vazão natural da bacia. Pensar cidades que tenham qualidade na produção da água, que produzam água, que sejam produtoras de água boa. Pensar cidades que sejam produtoras de alimentos, que não dá mais para a gente ficar com o nosso sistema alimentar internacional ou regional, mesmo regional. Que isso gera muita vulnerabilidade alimentar, sobretudo nos próximos eventos que a gente vai ter. Assim, e Foz do Iguaçu, eu acho que é um exemplo disso. A gente produz pouquíssimo alimento aqui local, a não ser alguns exemplos assim, de hortas urbanas, como é a horta que tem na JK, a Tureta, a horta da Laíde e algumas outras hortas. E que essas hortas, normalmente, a não ser a horta da Laíde, as outras hortas, elas fornecem para a classe média e média alta. Não é uma alimentação popular. Só a dona Laíde que ela anda com o carrinho lá, a filha anda com o carrinho na Vila C, distribuindo verdura, né, vendendo verdura. Onde é que é a horta dela? Oi? A horta dela é onde? Entre a Vila C Nova e a Vila C Velha, no Córrego Brasil. E aproveitar as potencialidades, por exemplo, que as cidades têm, sobretudo as cidades interioranas, e aí entra um pouco na nossa discussão como grupo de pesquisa, que é focada em cidades interioranas e pequenos municípios. Existe já alguns trabalhos, sobretudo na Europa, que falam sobre a inviabilidade das grandes metrópoles, mesmo europeias, né? Eles estavam falando das europeias, imagina as nossas aqui, né? E que precisa fazer uma reinvenção de todas as cidades metropolitanas, grandes cidades metropolitanas, acima de 2 milhões de habitantes, pela sua inviabilidade ecológica, social e ecológica, né? E aí entra o papel de pensar os territórios integrados, né? Os territórios integrando área urbana e rural, superando a dicotomia que a gente vem pregando em várias coisas, inclusive na dicotomia rural-urbana. Integrar atividades agrícolas na cidade e integrar algumas infraestruturas no campo. E esse campo como lugar, sobretudo lugar de moradia. E uma das grandes características da alteração que veio na década de 60 e 70 sobre as comunidades do campo é que o campo começou a ser lugar de produção de monocultura e não de moradia. E a migração campo-cidade aconteceu. Então, superar esse paradigma e voltar a pensar as pequenas localidades e áreas rurais, não necessariamente campo, mas áreas rurais como pequenas cidades, como lugar de moradia e lugar de qualidade de vida.
Acho que isso é uma grande contribuição. Acho que é isso, eu vou passar aqui para o professor Ricardo. Depois a gente pode continuar debatendo se alguém tem alguma dúvida. Tá, obrigado, professora. Então, nós temos boas perguntas, né, boas questões. Vou tentar condensar aqui numa resposta baseada numa experiência que tive há 3 semanas atrás, né? Uma professora lá da Unicinos, no Rio Grande do Sul, a professora Adriana, entrou em contato comigo através do professor Maicon, novo professor que nós temos na engenharia de energia. E eles têm lá uma pós-graduação em cidades resilientes, cidades sustentáveis, né? Então, eles entraram em contato para saber informações sobre a produção de biometano. E a dúvida da aluna era a seguinte: por que não se usa biometano nos ônibus, né? Por que não se usa no lugar do óleo diesel? Né? Qual é o gargalo técnico? Por que não se faz? Eu falei, gargalo técnico não existe. Não tem. Assim, em termos de engenharia mecânica, os ônibus têm ônibus a gás. Você tem reservatório, tem compressor. Em termos de engenharia química, que as colegas de engenharia química trabalham, também não tem nenhum problema. Você pode fazer a coleta do resíduo orgânico e produzir biogás. Está fácil. O problema é a coleta. Então, o problema é político. O problema é de política pública. Como convencer os prefeitos a fazer isso? Então, a universidade, nós não temos capacidade, nós não temos potência social. Porque nos últimos 10 anos, as redes sociais e a extrema-direita conseguiu destruir a nossa conexão. E aí vem a parte da extensão, né? Não tinha extensão. Então foi um serviço fácil para eles. Porque nós não tínhamos contato social. Daí as pessoas não sabem porque a universidade vem e elas vão fazer um trabalho, vão chegar na Câmara de Vereadores, os vereadores encabelam a população rapidamente, né? Porque colocam um papinho e fazem o que querem. Então, aí, o resumo é esse, né? É muito mais política hoje em dia, muito mais conversa, nós precisamos sair daqui e começar a falar as coisas, que propriamente problema técnico, né? Então, as cidades é a mesma coisa. O que nós vamos fazer daqui para frente? Ter que mostrar para a sociedade que as nossas soluções são melhores do que a solução empresarial individual. Porque o que você tem hoje, né? A partir da época do Paulo Guedes, lá em 2020, quando veio a Covid, o que eles fizeram com o sistema financeiro brasileiro? Eles mudaram a reserva de valor e hoje o que você tem são condomínios, casas e outras coisas servindo como reserva de valor. E aí entra o concreto. Então você tem como concreto emite CO2, emite bastante CO2. Para você fazer uma laje de concreto, você vai emitir uma quantidade grande de CO2. Mas só que isso movimenta a economia, movimenta a mineração, movimenta não sei o quê. E aí tem vários fundos de investimento que colocaram o dinheiro lá, são milhões de reais colocados lá. Então o problema é esse, né? Nós vamos ter que, primeiro, tem que colocar o dedo na ferida que é esse. Hoje, as residências não servem mais para morar. Você vai na cidade e você vê ali, ó, ótima oportunidade de investimento. Então não adianta nós termos soluções técnicas se o problema é político e econômico. Tem que mexer na estrutura de valor. Porque isso está relacionado também com a mobilidade urbana. O que acontece? No centro, nas beiras de rio, que é o que um arquiteto falou do Rio Guaíba, né? Eles estão construindo lá condomínios de luxo e jogando as populações para fora. Daí o que acontece? Você precisa trazer a população do centro. Daí você coloca o problema da mobilidade urbana. Daí você tem que colocar o ônibus e o ônibus tem que ser barato, né? Não tem como você colocar ônibus elétrico, tem que colocar o ônibus a diesel. Então, a gente está fazendo aquele círculo, o cachorro correndo atrás do rabo. Porque o problema é político. Antes de tudo, a política, as soluções técnicas já existem, né? Nós precisamos nos impor, então, as soluções nós. E aí entra o problema que eu falei do algoritmo também. Às vezes não adianta nós chegarmos com determinada forma de comunicação que é facilmente manipulável, né? A gente está vivendo, e de certa modo, infelizmente, está competindo com pessoas que não querem perder o lucro que eles têm, né? A forma de vida. Então, como que nós vamos colocar isso? Né? Como é que a gente vai chegar na população? Como é que a gente vai mostrar que a nossa solução é melhor? Como é que a gente vai dizer? Então, esse é o desafio, né? E o desafio que é coletivo. Quando nós temos que construir as soluções junto da engenharia, com a arquitetura, com as relações internacionais, com o direito, com a economia, com a administração, com várias áreas, para que a gente possa trazer
as soluções, né? E um pouco do que a gente publicou sobre o relatório de transporte coletivo foi esse, né? É um trabalho de engenharia, de arquitetura, de geografia, de estatística, onde tem alunos trabalhando também. É só assim que a gente vai conseguir trazer esse debate, né? Nós precisamos mostrar que os rios, os córregos, eles também fazem parte da mobilidade urbana, né? Eles servem como drenagem, eles servem como depósito de CO2, eles servem como mobilidade urbana, como lazer. Então, é assim que a gente consegue convencer, né? Como horto urbano. Então, nós desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa também uma metodologia termodinâmica de cálculo de eficiência das cidades, né? Para mostrar que é o seguinte, se você está importando alimento, você está gastando diesel à toa. Daí a gente tem várias vastas áreas que hoje são usadas para especulação imobiliária. Está lá paradinha, só esperando o preço subir. Por quê? Porque não tem PPU progressivo. Na verdade tem. Não tem aplicado. Não tem aplicado. Então, não tem na prática, né? É isso que o pessoal fala, não, eu não pago. Então eles vão deixando, e de fato não funciona. Quando são áreas que são importantes para o aparelho ecológico, né? Então, claro, as novas formas de dizer, né, as novas teorias, é importante para a gente situar a população, mas ao mesmo tempo nós temos que dar o próximo passo, que talvez seja com a extensão. Eu acho que a curricularização da extensão vai dar uma ajuda muito grande para nós, né, ajudarmos a consolidar as soluções contra as mudanças climáticas. Era isso, obrigado. Obrigada. Então, professora Celine. Ora bem, vou tentar ser breve, mas já há comentários que gostava de fazer em resposta às questões que foram aqui colocadas. Se o mundo que nós vivemos fosse regido por mulheres, certamente nós não teríamos aquecimento global e mudanças climáticas. Vocês vão me desculpar. O atual modelo da modernidade e colonialidade é altamente falocêntrico, branco e cristão, não é? Eu quando tive a oportunidade de entrevistar um senhor que eu tenho muita admiração, que é um sociólogo colombiano chamado Arturo Escobar, e isto em 2020, bem antes da pandemia nos bater bem direto à porta, e no futuro estávamos a discutir sobre as questões de transição para um pluriverso, não é? Entendendo que pluriverso é entender que é um verso, em vez de onde existem vários universos, vários mundos, não é? Onde vários mundos são possíveis, e ele no final ele termina a entrevista a dizer que o futuro é feminino, não é? Que essa transição é feminina, precisamente porque a gênese do universo do mundo feminino é uma gênese que assenta no afeto, na empatia, no cuidado, e isto também tem muito a ver com uma masculinidade tóxica, porque os homens também sofrem por conta do patriarcado, não é? Nós também temos que pensar em inventar novas masculinidades, porque o homem também sofre. O homem não chora, o homem tem que ser sempre líder, tem que ser sempre o chefe, tem que ser sempre reativo. Enfim, os homens saberão melhor do que eu as expressões que vocês sofrem, não é? Então, para mim, o ecofeminismo passa muito por uma metáfora que eu já não lembro qual é a autora que eu estou a refrasear, não sei se é a Rita Segato, já não me recordo, em que alguma delas falou que a humanidade, a sociedade capitalista colonial da modernidade estupra a natureza da mesma forma como estupra a mulher, não é? E pensa que está tudo bem, que não tem problema nenhum. E é por isso que o feminicídio acontece, é por isso que a destruição acontece, não é? Portanto, uma transição ecossocial, uma transição sustentável, uma transição mais amiga do ambiente e da sociedade passa por uma abordagem também muito ecofeminista, não é? Em relação à outra pergunta que a Michelle fez, e respondendo um pouco ao que a Michelle, a Juliana e o Tiago
comentaram, não é? Que tem muito a ver com como é que a gente pensa o futuro das nossas cidades grandes ou médias, não é? E nesta zona do planeta as cidades são todas médias e mega, não é? Ao contrário da Europa, de onde eu venho, que as cidades são todas muito mais pequenas. Isso passa muito por a discussão da permacultura, não é? A permacultura, a agroecologia. A permacultura acaba por ser um termo moderno ou relativamente alternativo para dizer formas de habitat humano em assentamentos humanos de uma forma que respeita o ciclo da vida e o ciclo da natureza, não é? Que basicamente pensa os edifícios e os bairros e as cidades como se fossem um organismo vivo. Porque se vocês pensarem nos edifícios, nas roupas, não é? Da mesma forma que a gente pensa numa roupa adequada para o verão ou para o inverno, não é? Se a gente pensar num edifício em bairros e em cidades que funcionam como um organismo vivo que respira, transpira, precisa de nutrientes, liberta resíduos, mas de uma forma saudável, não é? Isso passa um pouco por essa ideia, metaforicamente falando, para nós entendermos cidades que sejam mais inteligentes sem dependerem de algoritmos, inteligência artificial e sistemas robotizados e computacionais, sistemas inteligentes, não é? Passa por termos cidades resilientes, sem terem que ser chamadas como resilientes, porque efetivamente elas adaptam-se a situações de crise, não é? Nós gostaríamos que o atual urbanismo fosse resiliente, porque assim as cidades no Rio Grande do Sul conseguiriam superar a violência desta catástrofe, não é? E superar, não só obter a mesma condição que tinham anteriormente, mas melhorar essas condições, e é isso que a gente espera que seja possível, mas há toda uma questão de paradigma que tem que ser alterado, não é? Eu acho que é por aí a minha resposta, os meus comentários. Eu vou encerrar, então, agradecer imenso aqui a presença de todos e todas e da mesa.